Pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aí novamente trocando uma ideia com vocês. Hoje, como sempre, né, a gente vem aqui com temas positivos, temas gostosos, que a gente possa aí pensar, principalmente na parte mediúnica. Nós que somos velhos, temos algumas dificuldades, às vezes, no sentido de interpretação, de entendimento, com referência a alguns detalhes. A gente fala, será que isso é mediunidade? Será que isso não é mediunidade? Como que funciona todo esse contexto? Então hoje nós vamos trocar uma ideia com vocês sobre sintomas mediúnicos e não mediúnicos. Muitas vezes as pessoas dizem, quando acontece alguma coisa, quando acontece, por exemplo, ali, sensações, arrepios, dores, quando andam, né? Imagina quando a pessoa começa com dor no corpo, essa dor na realidade começa a mudar muito, uma hora está no braço, outra hora está na perna, outra hora nas costas, outra hora na coluna, outra hora no pescoço. E aí fica aquela pergunta, será que isso é material? Será que isso é espiritual? Bocejos, né? Quantas pessoas têm bocejos? O que significa os bocejos? Enjoo, tem pessoas que ficam com enjoo, passam mal. Coceiras, quantas e quantas pessoas ficam com aquela coceira, às vezes num único lugar, às vezes muda, às vezes não. Choro sem motivo, né? Aquela pessoa que fica para baixo, chorando, desesperada. Formigamento, pressão na nuca, aquela pressão terrível na nuca, que você não sabe dizer o que é aquilo. Tremores, tem pessoa que de uma hora para outra começa a tremer, a pessoa não treme, mas de uma hora para outra começa a tremer. Por que será isso, né? Ruídos no ouvido, quantas pessoas dizem, nossa, de vez em quando eu tenho uns ruídos no meu ouvido. Tem gente que tem ruído constantemente, tem gente que tem ruído no ouvido um dia, depois não tem mais. O que seria isso? Então as pessoas ficam com aquelas preocupações de entender assim, será que isso é mediúnico? Será que não é? Como funciona todo esse processo? Então a gente vai detalhar para vocês a situação para a gente saber quando é espiritual, quando não é espiritual. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, ok? Que vocês dêem um like aí, comentem, o like lá naquele positivinho, ok? Ótimo. E comente ali, lá embaixo no vídeo, dizendo o que você achou, dizendo aquilo que você já viveu, né? De repente, nossa, já vivi isso, nossa, já vivi essas dores de cabeça, em uma certa época o médico não conseguiu entender o que era, nossa, já tive coceira, nossa, já tive pressão na nuca, e assim afora, a gente falando de cada momento desse, beleza? Então vamos lá, trocando ideia, batendo papo com vocês aí, vamos compartilhar e principalmente informar ali no canal o que você achou, como foi. Pois bem, então vamos organizar 15 sintomas de interações energéticas e extrafísicas. Extrafísicas na realidade são espirituais, ok? Quando a gente diz extrafísica, a gente está falando acima do sistema físico, que é a parte espiritual. Devemos detectar os sintomas e tomar as ações quando forem necessárias, sem dúvida alguma, que seja material, que seja espiritual. Eu falo para vocês que muitas vezes, não poucas, esses detalhes que a gente vai comentar aqui, 98% são da parte espiritual. Vamos começar então pelos arrepios. Eu coloquei aqui em ordem alfabética, ok? Para a gente poder trocar essas ideias e ficar mais fácil para a gente poder entender. Então, os arrepios, quando você fala dos arrepios, aqueles arrepios que acontecem quando você, de uma hora para outra, você fala, nossa, que estranho, por que esses arrepios? Está existindo uma interação energética com uma consciência extrafísica. Então, essa interação energética com consciência extrafísica é um irmão desencarnado, ok? Sem elevação, esse irmão sem elevação, denso, podendo ser identificada a natureza dessa consciência através das densidades, quando o arrepio te deixa com mal-estar, quando o arrepio, sempre que você tem um arrepio, e o arrepio te deixa mal, deixa você com dor, deixa você com uma situação ruim no seu corpo, de dores, dificuldades, de dor de cabeça, sempre é com entidade ou com energia, porque às vezes pode ser uma energia do local, ok? Às vezes você entra no local de uma casa de uma pessoa que está com uma energia muito carregada, às vezes não tem ali um irmão desencarnado, pode ser que teve e não foi feita a limpeza de forma correta, no sistema da casa de uma certa forma, e pode ter ficado ali alguma energia ruim. Então você pode ter captado aquela energia ou de um irmão desencarnado ou do local. Ou sutileza nesses arrepios, né? Então eu disse a vocês que quando o arrepio ele vem com dores, com dificuldades, te deixando mal, te deixando com mal-estar, deixando com dores, sem dúvida alguma,
de uma energia baixa. Então pode ser de um irmão desencarnado baixo, energia baixa, ou a energia do local baixo. E também pode ter um outro processo de arrepios, que são arrepios de sutileza, ok? Quando você está na presença de uma entidade sutil, por exemplo, do teu mentor, da tua mentora, irmãos maiores, vamos dizer assim, com energia maior que a tua, benevolentes, né? Irmãos bons. Esses arrepios são suaves, são prazerosos. Eu tenho certeza que quando a gente fala dos arrepios, vocês já viveram isso, tanto a energia do arrepio sutil, que eu disse a você, ok? Que é aquele arrepio bom, gostoso, que vem de uma entidade alta, aí eu estou dizendo do teu mentor, da tua mentora, de um protetor que você tenha, e também já viveu, tenho certeza, a maioria das vezes, os arrepios que deixam a gente muito mal, que são extrafisicamente falando, irmão desencarnado, com energia baixa, com energia densa, com energia complicada, deixando você com mal-estar, com dores, ok? Então, esses são os processos dos arrepios, positivo e não tão positivos assim como eu disse. Outra situação, bocejos, né? Quantas vezes a gente... E você fala, nossa, por que será que eu entrei nesse lugar e estou com esse monte de bocejo, não paro mais de bocejar? O que aconteceu? Eu dormi bem à noite, o que é isso? Os bocejos sempre vão nos mostrar a movimentação energética no ambiente, ok? Então você entra no local, você entende, o seu corpo, os seus chakras, na realidade, que são milhões de chakras, né? Temos os 7 maiores, mas temos milhões de chakras, eles leem todo esse processo, na realidade, daquele momento e entendem a movimentação energética daquele ambiente. Então, ou de uma pessoa, muitas vezes você encontra uma pessoa na rua, você se aproxima dessa pessoa e fica numa abrição de boca terrível e fala, que será isso, né? Então, o que significa esse abrir a boca, bocejar? Trata-se de ajustes ou compensação energética entre o corpo energético e o seu perispírito, junto ao ambiente, ou junto à pessoa que está ali, para vocês terem uma ideia. Que estará carregado ou junto de alguma pessoa que se aproximou, como eu disse a vocês, com uma energia baixa, sendo que o bocejo é uma compensação energética através do processo de ajuste entre os chakras umbilical, lá no seu umbigo, um pouquinho acima do umbigo, e do plexo solar, que é o chakra laríngeo, que é esse chakra aqui, ok? Que é o plexo solar no caso. Então, e o laríngeo. Então você automaticamente terá essas mudanças de energia, dando a você esse bocejo, e não para de bocejar nunca. Quando você está em trabalhos espirituais, diferente quando você entra no trabalho espiritual, que aí a gente está falando de energias sutis, nós estamos falando de ali nesse trabalho espiritual, quando é bem formado o trabalho, quando é bem executado esse trabalho, quando ali o responsável pela casa espiritual conhece essa parte de energias, trabalha as energias antecipadamente junto da espiritualidade, organizando, deixando uma energia boa, deixando uma energia positiva. Esse bocejo, então, no trabalho espiritual, que é o segundo ponto, acontece nos momentos de doação de energias, quando você capta e doa o ectoplasma no trabalho espiritual. Então, bocejar no trabalho espiritual é bom, ok? Na realidade, dentro de uma educação mediúnica, né? Vamos voltar lá em Kardec, dentro de uma educação mediúnica, não significa que você vai ficar ali todo o tempo. Não é isso que acontece. Então a pessoa tem que entender que aquele momento que é do bocejo, aquela vontade de bocejar, você pode segurar esse bocejo. Chama-se educação mediúnica. Isso é uma das partes de educação mediúnica. Então, quando eu estou no trabalho espiritual, tem a ver, na realidade, com doação de energias que você capta e que você doa ectoplasma. Quando eu estou na rua, ou entro numa casa, numa loja, em algum lugar, pode ter certeza que você limpou aquele lugar e entrou numa energia ruim. Então, esses são os bocejos. Calor ou frio, né? Tem pessoas que às vezes falam, nossa, eu não sei porquê, eu fui no lugar, me deu um frio, que comecei a tremer, mas estranho que não está frio assim, para ficar desse jeito. Ou calor, né? Às vezes a pessoa entra no lugar e sente aquele calor, aquelas coisas
ruins que vêm e fala, nossa, por que será essa mudança? Eu senti essa mudança, mas é claro que na realidade não teve essa alteração. Nas extremidades de pés e mãos, quantas vezes seus pés ficam frios, suas mãos ficam frias, ou às vezes ela melhora, de repente ela melhora, ela volta, já fica com mais calor, fica mais quente. Né? O que isso pode indicar? Pode indicar movimentações energéticas com espíritos desencarnados. E esse detalhe da movimentação energética de espíritos desencarnados, às vezes pode ter ocorrido, por exemplo, dá um exemplo para vocês, que a média que acontece muito no nosso perispírito / corpo físico, ok? Essa união que existe entre o perispírito e o corpo físico, às vezes, quando você não tem ação espiritual no sentido de limpeza, você pode ficar, às vezes, até de 5 a 7 dias com essas energias oscilando. Às vezes eu estou com as mãos e pés bons, quentes, de repente esfria, de repente esquenta, de repente esfria. Pode ser uma conexão aí com desencarnados que tenha acontecido ali atrás, ou que você esteja vivendo, o que você viveu ontem, o que você viveu numa média aí de até 5, 7 dias. Mãos frias e pés frios, conexão não equilibrada. Toda vez que eu tenho mãos e pés frios, significa que a minha energia espiritual não está equilibrada, ok? Mãos e pés quentes, conexão com energias positivas do plano espiritual. Por isso que o bom passista é aquele que trabalha com passes espirituais, é aquele que tem uma energia muito alta nas mãos, aquela mão pega fogo, para você ter uma ideia. E observem isso que eu estou falando, trabalhadores, não importa a sua caminhada, onde você está, mas observem que quando você começa a trabalhar espiritualmente, se você for um trabalhador, você fica com calor, você fica com uma energia diferente, você, mesmo que esteja aquele frio ali fora, você tira a blusa e você vai, porque na realidade você fica com uma energia muito de calor, e esse calor tem a ver com esse processo que eu estou falando do calor e frio, que tem a ver quando você está na conexão maior da espiritualidade. Observem como você, quando você está numa casa espiritual trabalhando equilibrado, você tem calores, ok? Na hora do trabalho espiritual, e tem mesmo, pode estar frio lá fora, que você vai estar com calor ali dentro. Então, o frio é o inverso disso, é quando eu estou numa energia baixa, energeticamente falando. Eu posso, às vezes, não ter a presença do irmãozinho desencarnado, mas eu estou numa conexão de pensamentos baixos. Pensamentos geram energias. Então, automaticamente, eu entro num padrão energético muito baixo. Muito bem, isso aí seria o calor ou o frio. Choro sem motivo. Tem pessoas que às vezes falam assim, nossa, de vez em quando me dá uma choradeira, eu começo a chorar, troco de nada. O que será que aconteceu? É originado por acoplamento áurico. Acoplamento áurico é quando o irmão encosta auricamente, ok? Essa aqui são a sua aura, médium, pessoa médium generalizado de não trabalho ou ostensivo de trabalho, e esse irmão, essa irmã encosta em você, então acoplamento áurico, isso está lá na revista espírita para a gente poder entender. Então não é incorporação, ok? Não é incorporação, ninguém incorpora em ninguém, a não ser quando, eu sempre uso esse termo, a não ser quando uma mãe está grávida, uma senhora, uma menina está grávida. Quando ela está grávida, sim, existe aí uma incorporação, sem dúvida alguma. Então, automaticamente, existe um acoplamento áurico quando é de uma forma mais tranquila, mais fácil do dia a dia. Entre a consciência desencarnada e o estado do encarnado, gerando aí um sofrimento, ok? Gerando aí choros, gerando aí dificuldades, aquela pessoa que fica triste com energia muito baixa, com uma tristeza, e aí você para e pensa, nossa, mas por que eu estou triste assim? Aconteceu alguma coisa? Poderia ter acontecido algo que resumisse aquilo, mas muitas vezes não, você vê que não aconteceu nada, a sua vida ontem está igual hoje, mas por que você está hoje desse jeito? Porque houve esse acoplamento áurico. E muitas vezes, quando a gente fala de choro sem motivos, existe aí uma somatização de doenças. A gente percebe, na realidade, atendendo as pessoas, algumas pessoas, que essa pessoa começou uma certa época com choros sem motivos, com o passar do tempo, na realidade, essa pessoa somatizou o desequilíbrio nos seus chakras, ok? Gerando doenças. E esse processo, ele começa a trabalhar com você lá no chakra básico, que é o último lá embaixo,
e o chakra cardíaco. Então é por isso que dá aquele aperto no peito e a pessoa entra no processo de choro. Então essa energia do básico com o cardíaco faz com que você entre numa energia baixa, claro, faz com que essa pessoa entre em tristezas imensas, gerando choro, gerando as dificuldades. Muito bem, então isso aí seria o choro sem motivos, entre aspas, sem motivos. Coceiras, né? Quem tem isso aí? Nossa, que coceira aqui, nossa, que coceira ali, nossa, que coceira aqui, nossa, que coceira no pescoço. E não passa. Claro que pode ser uma coceira de uma outra situação, mas coceiras que não passam, ou às vezes ela vai e volta. Então, pode indicar somatização por conexão energética com consciência extrafísica, que é um irmão desencarnado. Extrafísico, quando eu falo, é sempre desencarnado, em desequilíbrio, ok? E esse desencarnado pode ter detirado a sua vida, ou pode ter deixado de estar no corpo físico por doenças graves. Então essas doenças graves, quando essa energia no perispírito do desencarnado chega até próximo de nós, ele pode gerar na realidade dores, dificuldades, como coceiras, essas coceiras que não passam, essas coceiras que ficam ali durante muito tempo. Essa pessoa está recebendo aí energias não positivas e muitas vezes numa sequência. Precisa tomar cuidado com isso e fazer o sistema de desobsessão. As coceiras nas mãos, ok? No centro das mãos. Isso não é ruim. Aquela coceirinha bem aqui no meio. E você fala, nossa, eu coço, se você começar a coçar muito, começa até a machucar as mãos, né? O centro das mãos. O que significa na realidade isso daí? Mostra acúmulo excessivo de energias a serem doadas. Geralmente essa pessoa que tem essas coceiras na palma das mãos é uma pessoa que emite passes, ok? É uma pessoa que gera sistema de curas. Então essa pessoa na realidade, quando não trabalha, olha que importante isso, porque tem gente que fala assim, eu faço parte, olha, eu estou coçando. Tem pessoas que dizem assim, eu trabalhava numa casa espiritual e não trabalho mais. Não trabalho mais, porque ali existiu algum problema, porque eu não quero mais trabalhar. Errado, pessoal. Nós temos que entender que todos nós que temos aí essa parte mediúnica ostensiva, como eu disse a vocês, Kardec fala isso, ok? Que quando você tem a mediunidade generalizada, generalizada vem do termo geral, automaticamente você vai ter, parece que eu ouvi isso, parece que bateram lá, parece que me chamaram, parece, ok? Generalizado, todos somos médiuns. Mas quando você tem a ostensiva é outro tipo de mediunidade, que é a mediunidade de trabalho, onde na realidade você enxerga, você ouve, você psicografa, então é tudo claro, não é nada obscuro. Quando você tem tudo isso na realidade é porque você tem um up de energia, ok? Então essa energia é uma energia tua, eu sempre falo para as pessoas assim, energia da Maria, do Zé, e você tem um up de energia. Esse up de energia gera para você essa mediunidade ostensiva. É por isso que o médium ostensivo é de trabalho, porque automaticamente ele não tem o desregramento energético, que esse desregramento energético muitas vezes leva as pessoas às doenças. Então as pessoas falam assim numa casa espiritual, olha, você pode trabalhar, acredito eu que você tem uma mediunidade. Não é para ser assim, eu não posso acreditar nada, eu tenho que ter certeza que você é um médium de trabalho. Porque quando você é médium de trabalho, você tem essa energia adicional, que é essa aqui, ok? Então essa energia tua, do teu corpo físico, do seu perispírito, e aqui você tem uma energia adicional, que é a ostensiva. Automaticamente essa ostensiva é feita para você doar. Quando você entra nessa energia, automaticamente ele volta, ele puxa essa energia para cima. Por isso que o médium, que é o médium de trabalho real, ele não tem problema. Você vai perguntar para ele assim, Zé, Maria, como que é seu dia? Eu estou postando minha mão ainda. Como que é seu dia, ou sua semana, seu mês de trabalho? E essa pessoa vai falar, olha, uma alegria, felicidade, satisfação total. É um médium de trabalho. Ele tem up de energia, adicional, ok? É ostensivo. Quando na realidade ele não tem isso, essa pessoa vive doente, essa pessoa não tem esse up, ele doa a energia própria. Então essa energia própria, ela vai se esvaindo, ela vai se acabando, levando o médium a doenças, a dificuldades. Então a gente fala
responsáveis por casas espirituais, devemos estudar isso com bastante entendimento para que a gente não leve os médiuns que são generalizados a trabalharem. Todos os médiuns generalizados e ostensivos têm que fazer uma coisa importantíssima, que é o quê? Que é a base do kardecismo, estudar. E eu falo que isso é importante. Mas o responsável por um trabalho espiritual, ele tem que entender que o grupo de médiuns que venha seja por um processo de análise no sistema de ostensivo, ou você seja um responsável por casa com uma mediunidade de visão e audição. Porque quando você tem esse contato com o seu mentor, com a sua mentora, automaticamente ele vai te dar o caminho de quem realmente vai trabalhar naquela casa. É evidente que a espiritualidade, a primeira coisa que observa é isso, ostensivo generalizado, ok? Então observem como trabalhar, não é assim, vamos trabalhar? Não, não é assim. Vamos entender como funciona o direcionamento da casa espiritual onde eu estou para que eu seja um bom trabalhador e com essa energia up, que eu digo a vocês, eu nunca tenho um problema físico, eu não seja exaurido pela minha parte física. Muito importante dessa forma estarmos. Então, nós falamos ainda sobre as coceiras e eu estou coçando a minha mão aqui que eu não parei de coçar. Enjoo. Tem outras pessoas que falam, nossa, eu de vez em quando tenho um enjoo terrível, me deixa numa situação muito complicada. Eu passo mal, né? Eu tenho ânsia de vômito. Tem exatamente a movimentação energética densa. Tudo isso tem a ver com movimentações energéticas, ok? E essa movimentação energética densa, em seu chakra umbilical, lá no seu umbigo, na altura do umbigo mais ou menos, é que irá te ocasionar um descarregamento de energias baixas e pesadas. E ali no seu umbilical, se você pensar na parte interior do seu corpo, está o que ali? Seu baço, seu fígado, seus rins, ok? E faz com que você tenha uma desorganização dos seus órgãos, automaticamente mexe com o seu estômago, por isso que te dá ânsia de vômito, te dá um enjoo, né? Ele começa pelo enjoo e pode ir para a ânsia de vômito. Formigamento. Tem pessoas que falam, nossa, eu tenho um formigamento que é estranho às vezes. Eu não sei bem dizer se esse formigamento é um problema físico ou espiritual. Primeiro, observa essa parte física, importante. Mas, bom, nós estamos falando basicamente de um sistema espiritual. Formigamento é positivo e indica movimentação natural de energias positivas e espirituais de seu mentor ou da sua mentora, quando se aproxima junto desse seu filho, dessa sua filha, no sentido de auxiliar, no sentido de, às vezes, nos corrigir, porque se você tem audição, se você tem visão, resolveu, você conversa com o teu mentor, você ouve o teu mentor, tá tudo certo. Aquilo que ele quer te passar. Muitas vezes não, muitas vezes ele te dá um formigamento ali no seu braço, no seu pé, na sua mão, desde que você veja que isso não seja uma coisa constante, porque se for constante pode ser um problema físico, mas se você não tem essas visões abertas no sentido da mediunidade, no sentido de visão e audição, ok? Por isso que eu falo que elas são primordiais, a visão e a audição, porque você consegue entender tudo o que está acontecendo de uma forma clara e objetiva. Você, segundo o formigamento, você pode, o seu mentor, a sua mentora pode estar ali te auxiliando ou te dando algum recado importantíssimo. Lagrimejamento, né? Quem já viu isso? A pessoa fica lacrimejando durante muito tempo e parece que a pessoa está chorando. Você fala, nossa, Zé Maria, por que você está assim? Como o bocejo, da mesma forma do bocejo, o lacrimejamento ele faz parte do mesmo processo de ajuste energético. Como eu falei para vocês, tudo é um ajuste energético. Esse lacrimejamento pode ser leve ou compulsivo, ele pode ser fraquinho, ele pode ser muito forte, dependendo do nível de energias a serem ajustadas, ok? Saiba que no bocejo, então bocejo e lacrimejamento, dependendo do nível de energia. Saiba que no bocejo e no lacrimejamento pode ter desencarnado ou somente a energia do local ou da pessoa que você está conversando. Às vezes você está conversando com uma pessoa que está carregada energeticamente, então ele não tem um processo no sentido de ter um irmãozinho desencarnado, mas essa pessoa pode estar com uma energia muito densa e automaticamente, se você for perceptivo, você capta essa energia e começa a lacrimejar.
Eu sempre digo às pessoas que quando você tem situações em que você atendeu uma pessoa e essa pessoa estava com acompanhamento, os banhos fitoterápicos, ok? Na fitoterapia, que nada mais são do que as ervas, né? São fantásticas. E às vezes as pessoas falam de banhos, elas colocam assim banhos de erva não sei do que, do que, do que. Pessoal, existe uma coisa muito importante quando você fala da fitoterapia, que é o guiné. O guiné, na realidade, 3 folhinhas de guiné, ele faz com que maceradas, ok? Amassadas num recipiente que você coloque ali para você na hora de tomar banho, e depois de você tomar seu banho no chuveiro, você pega aquelas 3 folhinhas que você macerou, amassou ali naquele recipiente, e você enche na água do chuveiro, que é a temperatura que você está tomando banho, sai fora da água e joga 360 graus do pescoço para baixo. Porque para cima nós temos o nosso frontal e o nosso coronário, que tem muita proteção. Mas dali para baixo, do pescoço para baixo, os nossos chakras eles são mais fracos, eles são mais captadores. Então automaticamente faz com que você tenha uma mudança de energias. Não é um desacoplar energético. Significa o quê? Não significa que se tiver um irmão com você, o banho vai tirar o irmão. Não, esqueça, isso não tem nada a ver, isso é ficção. Agora, acertar a energia é importante. Então, muitas vezes você vai num lugar que percebe que aquela energia é ruim, toma um banho com guiné, da forma que eu falei com você. Só 3 folhinhas de guiné. É fácil de se resolver isso aí. Por quê? Porque a fitoterapia guiné, ele tem o processo de limpar os chakras. Não é nada porque com guiné. Simplesmente porque ele limpa os chakras. Ele faz uma limpeza. Por que você passa mal? Porque os chakras ficam fechados. Então, ele suja e fecha. Passa mal, faz mal para o seu corpo. Quando ele abre e limpa, você passa bem. Isso é físico, para vocês terem uma ideia. Então, é assim que funciona. Automaticamente, você vai ter um processo bem diferenciado. Então, falando do lacrimejamento. Pressão na nuca. E quem já teve isso, pressão na nuca? Aquela pressão na nuca terrível que você fala, Jesus, o que é isso? Então, vamos ver, vamos ter uma ideia. Ele pode ser positivo e ele pode ser negativo. Vamos começar pelo positivo? Então, pode ser positivo? Sim. Quando a pressão é de dentro para fora. Então pense, estou tendo aquela pressão na minha nuca. Você para e pensa, sem desespero. Essa pressão está vindo de fora para dentro ou de dentro para fora? Pare e preste atenção nisso. Se essa pressão estiver vindo de dentro para fora, então ele está nascendo lá dentro e ele está vindo para fora em sua cabeça e está indicando para você que a atividade de pulsação do chakra nucal, ok? Então nós temos aqui o nosso laríngeo e o nosso nucal. Então aqui é um chakra chamado chakra nucal. Então a pulsação do chakra nucal, que é o anteposto ao laríngeo, está tendo aí na realidade um aumento de ativação e de pulsações. Então, se for de dentro para fora, não é negativo, é uma energia positiva, é uma energia boa, é uma energia de conexão do teu mentor para você. Mas se a pressão, que é o que geralmente acontece, é de fora para dentro, é daqui para lá me empurrando, me dando aquele mal-estar, me dando aquela dor de cabeça, aquele dói até os ombros, né? Quando acontece isso, na realidade, é uma pressão negativa. Então é uma energia ruim quando a pressão é de fora para dentro, como eu falei para vocês, indicando atuação obsessiva. É obsessão. É alguém que, quando eu passando por uma pessoa, ou parei com uma pessoa para conversar, ou pensei, né, pessoal? Porque tem pessoas que pensam assim, para você captar um local, captar uma energia de uma pessoa que você, que você conversou, você tem que olhar nos olhos? Não. Eu posso ter conversado pelo meu WhatsApp. Essa pessoa pode ter pensado em mim, olha. Então, assim, se você for um médium com energia de ajudas, se você for um médium com um processo ostensivo, você automaticamente recebe esse posicionamento com uma oração chamando o teu mentor, sua mentora, resolver o problema. Se você chama o seu mentor, a sua mentora, se você tenta se livrar e você não consegue, eu falo para vocês que 90% você é um médium generalizado, porque você não consegue se limpar,
ok? Então é o que mais acontece com as pessoas de um modo geral. Então a gente tem que entender, a pressão é de dentro para fora. Se for de dentro para fora, eu disse é boa. Se for de fora para dentro, é ruim, ok? É uma energia ruim. A gente sente isso. Você vai sentir isso daí. Tenho certeza que essa pressão na nuca muita gente sentiu e agora está pensando, nossa, é verdade, já senti isso aí. Pressão na testa, né? Aquela pressão na testa, na realidade. Pode ser positiva quando acontece no mesmo sentido de dentro para fora. Então essa pressão, ela é daqui de dentro para fora na minha testa. Então automaticamente é uma pressão boa, de dentro da minha cabeça para fora, ok? É boa. Quando é o inverso, é de fora para dentro, é como se jogasse você para trás, vamos dizer assim, é uma obsessão. Da mesma forma que acontece no seu nucal, ok? No seu chakra nucal, aconteceu também ali na sua testa, para você ter uma ideia. Então, preciso entender, essa pressão é de fora para dentro, ruim, obsessão. Dentro para fora, bom, ok? É um processo de conexão. Eu falo que você não precisa pensar muito nisso, porque só sentir como que você está recebendo essa energia. Porque se você estiver incomodado com aquela energia, você tenha certeza que ela é de fora para dentro. Fatalmente vai ser assim. Ruídos nos ouvidos. E quem tem isso? Aquelas pessoas que têm aquele ruído no ouvido, né? Aquele ruído que fica zzz, parece que tem um besouro ali no seu ouvido. De vez em quando ele para, depois ele volta, depois ele para, depois ele volta. Trata-se de ruído chamado ruído de ressonância, emitido pela glândula pineal. Né? Então, quando a gente fala a respeito dos ouvidos, você fala, tem a ver totalmente com o ouvido. Se fosse físico, agora se for espiritual, é uma ressonância emitida pela tua glândula pineal, que interage com os campos eletromagnéticos externos do corpo, sempre acionado pelo seu mentor, pelo seu protetor. Olha que lindo! Então, quando eu tenho aquele zzz no ouvido, desde que não seja físico, estamos tratando aqui só da parte espiritual, e que isso não tem às vezes não, às vezes eu tenho, às vezes não, tal, é um processo que o meu mentor está trabalhando a glândula pineal, minha glândula pineal, e isso está gerando um processo para a gente diferenciado, ok? Então, muito importante na realidade a gente entender isso. Sensação de inchaço, né? Aquela sensação que a pessoa tem de inchaço, localizada ou generalizada. Então pode ser uma coisa no local só, ou às vezes no corpo todo. Você fica com sensação de inchaço. É um processo positivo e ocorre quando há expansão do corpo extrafísico energético. Também pode ocorrer em momentos de meditação. Quando você entra no sistema de meditação, exteriorização de energias, relaxamento corporal, ok? Dependendo do seu estado vibracional, você pode gerar essa sensação de inchaço. Que isso também acontece, pessoal, com algumas pessoas na projeção astral. Lindo, né? Eu falo que a projeção astral é o caminho para que você tenha evoluções junto da espiritualidade, porque você aprende, através das projeções astrais, a entrar no processo, no sistema legal da projeção. E as respostas todas que nós precisamos na nossa vida estão na projeção astral, nas projeções astrais. Eu digo que uma hora a gente pode fazer um vídeo só sobre projeções astrais. É lindo isso, porque eu sempre digo uma frase, né? Todos nós fazemos projeção astral. Quando você pergunta num grupo de pessoas, numa palestra, a gente fala, quem aqui já fez projeção astral? Muita gente não levanta as mãos, a gente fala, todo mundo já fez. Quando a pessoa fala assim, você já sonhou? Ah, sim, claro, eu já sonhei então. Você interagiu nesse sonho? Você esteve conversando com uma pessoa, sua tia, sua avó, sua pai, sua mãe, seu pai, seu vizinho? Sim, então você fez uma projeção astral. Quando você participa daquele, entre aspas, chamado sonho, ok? Quando você participa naquele sonho, você está fazendo uma projeção astral. Quando você não participa, você está sonhando. São só coisas que você viveu aí durante a semana, durante o dia, alguma coisa nesse sentido. Ok? Então é importante. Agora a gente vai falar só sobre projeção astral, que é muito legal, é muito interessante, é um assunto fantástico, porque é um caminho que nos leva aí à evolução espiritual. E a sonolência? Quem já teve sonolência? Perigoso isso aqui para quem viaja, para quem anda muito de carro, para quem viaja de um lado para o outro. Quantas e quantas pessoas possuem um sistema perigoso, né, de certa forma? Porque, de certa forma, as pessoas, como eu disse a vocês que estão viajando, que sempre estão na estrada, é uma situação muito complicada.
É interessante quando você fala da sonolência, porque a sonolência vem de uma hora para outra. Você está ali sem fazer nada, de repente você entra numa sonolência muito grande. E aí a gente fala assim, poxa vida, você para e pensa, mas será que eu não dormi essa noite? E muitas vezes não, você dormiu bem, você dormiu tranquilo, o tempo necessário que seu corpo precisa, né? Geralmente são 8 horas, mas tem gente que com 6 já está certo, tem gente com 7, tem gente que 10, tem gente que 20, não importa. Mas você dormiu ali o tempo necessário que seu corpo físico precisa e você se acha, num dado momento ali, com sonolência, né? Numa hora qualquer. É quando você está entrando num padrão positivo, de certa forma, né? Você está doando energia, está entrando num processo, na realidade, de doações de energia. É quando estamos doando ectoplasma. Quando você doa esse ectoplasma, quando você doa energias, automaticamente você entra no sistema de sonolência. Então, a gente tem que sempre falar com o nosso mentor, com o nosso protetor, com o nosso guardião, a ponto de dizer se eu sou uma pessoa de estrada, né? Eu, particularmente, andei muito tempo na estrada, mas quando a gente anda, viajei muito, mas quando você faz muito isso, você tem que fazer uma conexão com o teu mentor, pelo menos uma vez por semana, nesse sentido, fazer conexão sempre, todo momento, mas nesse sentido, nas suas orações, dizendo que você não pode, ok, em hipótese alguma, ter esse processo de doação de ectoplasma através do sistema de sonolência, enquanto você está dirigindo, claro, sem dúvida alguma, porque corre esse risco. Muitas pessoas entram aí em acidentes, não que se não dormiu, está explicado por quê, mas pessoas que têm uma vida normal e de repente entram aí em acidentes. E é um momento que essa pessoa que tem uma mediunidade às vezes ostensiva, num processo de doação de ectoplasma. Mas eu digo ostensiva sem trabalho, porque se você é um trabalhador, você tem todo o contexto espiritual para que você possa se acertar. Então essa é a sonolência positiva, quando você está doando na realidade o sistema de ectoplasma a necessitados. Não é positiva quando você está no volante, mas positiva ter o sistema de sonolência. Agora, a sonolência também pode ser negativa, ok? Quando após a sonolência gera para você enjoo, suores, mal-estar, dor de cabeça. Então, sempre que você passa mal após um processo mediúnico ou não mediúnico, se for não mediúnico é uma coisa que tem a ver com o médico, com a sua parte física, mas se for mediúnico, que é a nossa abordagem dessa manhã, significa quando você passa mal, quando você tem suores, quando você tem dor de cabeça. Então essa sonolência na realidade não foi positiva, ela foi negativa. Você pode ter sido aí obsedado de uma certa forma por um irmão desencarnado. Tonturas. Quantas pessoas têm tonturas, né? De repente a pessoa está andando, me dá aquela tontura, você fala, nossa, que coisa estranha. O que é isso? Né? Que coisa fora de mão. Então, também ele pode ser positivo e pode ser negativo. Quando é positivo, vamos pensar assim, indicando, quando você tem a tontura, indicou para você que foi uma soltura ou uma descoincidência do corpo energético. Quando o seu corpo energético saiu, ok? Ele deu uma balançada, por isso que você teve essa tontura, que é o seu duplo etérico. Então, quando ele desacopla, quando ele sai mais, ele dá uma distância maior, você tem aquela tontura, ok? Que é o seu duplo etérico na realidade. Quando existe esse processo desse corpo energético chamado duplo etérico, e te dá esse processo de você não passar mal, só foi um momento, e isso não fez nada, não mexeu no meu corpo físico, ele só me deu uma situação diferenciada, por exemplo, eu tenho certeza que isso simplesmente foi uma aproximação boa. Muitas vezes acontece isso até com o teu mentor, com a tua mentora. Quando você está numa energia não tão alta e esse seu mentor vem te dar a energia. Quando ele posiciona essa energia como se fosse um pacote e te colocasse essa energia, você dá o seu duplo etérico entra num processo energético de captação, de busca dessa energia, e existe essa mudança momentânea, questão de segundos. Você sente aquilo e você volta. Como que você voltou naquilo? Bem, tranquilo, ótimo, energia boa, sem problema nenhum, positivo, ok?
E quando é negativo? Quando você passa mal, é sempre detalhe dessa forma. Passou mal, a energia não foi boa, ok? Mostra uma atividade parapsíquica carregada. É um irmão desencarnado, sempre sim. Pode ser um encarnado também, porque tem pessoas que têm uma energia tão ruim que quando essa pessoa se aproxima de você, você quase cai de costa. Então o que significa isso? Que o seu duplo etérico recebeu essa densidade da energia dessa pessoa, pode ser um desencarnado ou um encarnado, e automaticamente isso empurrou você, deixou você fora de centro, para você ter uma ideia. Então saiba que essa pessoa precisa de ajuda, se for uma pessoa do bem, né? Se for uma pessoa que é voltada ao bem, sem dúvida alguma, ou essa pessoa pode estar andando em lugares errados. Tremores involuntários, aquela pessoa que não tem nada, de repente começa a tremer, né? Por que será que acontece isso? Também conhecido com o nome científico de miotonia. 90% desses tremores involuntários ocorrem por assimilação simpática de energias positivas. Então veja, tremores involuntários é uma coisa rápida também, que é a assimilação simpática de energias positivas, é um dado momento. Quando ele pode ser involuntário, ou melhor, quando ele pode ser ruim, não bom, negativo, quando você tem essa descompensação, que é um tremor, mas esse tremor não é momentâneo, esse tremor ele continua, ele permanece. Então você já não tem mais aí um processo de assimilação simpática de energias positivas, mas você entrou num padrão energético negativo, com energias baixas, te deixando aí muito mal, pode ter certeza. Por isso se faz necessário, irmãos, nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio espiritual, através dos passes espirituais que movimentam todas as energias do nosso perispírito, ok? Com banhos, como eu falei para vocês, o banho de Guiné, que é uma das fitoterapias maravilhosas que existe no nosso planeta, mas o Guiné tem muito isso, de abrir essas energias, limpar os chakras, abrir os chakras e deixar você bem, porque é isso que deixa a gente mal, ok? Isso eu estou falando depois de retirado um irmãozinho desencarnado, porque se você tentar fazer um banho de Guiné, porque abre os chakras com acompanhamento, esqueça, você não fez nada no banho, ok? Mas se você tiver sem um irmão, sem um acompanhamento espiritual, e você tomar um banho com Guiné, é fantástico. Então eu falo para as pessoas, Edson, como que eu posso saber se estou acompanhado ou não quando eu não tenho sensibilidade, quando eu não tenho mediunidade ostensiva? Ou você fala com um médium que te auxilia nesse momento, numa casa espiritual, ou você toma o banho e espera para ver o resultado. Se você melhorou em questão de segundos, segundos, porque ele abre os chakras em segundos, você estava só com uma energia densa. Se você fala, nossa, eu tomei um banho e não resolveu nada, pode esquecer, você está com um acompanhamento espiritual. Veja como que é simples a gente observar o nosso corpo físico barra espírito, né? Barra perispírito. Pois o Guiné é uma fitoterapia que reorganiza e abre então os nossos chakras, acertando o nosso perispírito, e aí seu corpo físico fica bem. Queridos, eu gostaria assim, o que eu queria trocar ideia com vocês é mais ou menos isso. Tem muito mais processo para a gente falar, mas senão vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu gostaria que vocês comentassem lá no vídeo, ok? No final desse vídeo ali, suas experiências, percepções negativas, percepções positivas que você já teve, que você já viveu na sua vida. Marca lá, Edson, aconteceu tal coisa, assim, foi isso, foi assim, foi assado, eu passei mal, passei bem, não sei o que, tal. Então, fala ali de suas experiências, é importante. Inscreva-se no canal, ok? Dê um like lá naquele positivinho ali, aperta, é importante, para a gente poder entender que você está me ouvindo, que você está me entendendo, que aquilo que eu estou fazendo aqui está sendo providencial para vocês, ok? Então clica, fala, comenta com a gente, é importantíssimo, inscreve-se no canal, você que está vendo aí e de repente você não está inscrito, vai lá inscrever-se ali, né? Está vermelhinho ali do lado, inscrever-se, escreve ali, porque a gente vai mandando outros vídeos, vai indo para você, ok? E compartilhe, né, pessoal? A gente sempre fala isso, compartilhe o vídeo, manda as pessoas que você queira que ouça. Nossa, essa pessoa passa mal às vezes, essa pessoa fica mal, não sabe por quê, então eu vou mandar esse vídeo aqui do Edson, vai ser legal para a pessoa entender como funciona, ok? E que essa pessoa também se inscreva para poder receber os próximos vídeos. Namastê a todos, que Deus nos abençoe, que nós estejamos juntos cada vez mais, aprendendo, trocando informações. Vocês me dão informações lindas, eu levo informações para vocês,
para a gente poder estar juntos sempre, sempre, ok? Abraços fraternais a todos, que assim seja, até mais.